Deus abençoe a vida de todos os líderes, os jovens da igreja. Ser jovem não é uma vida muito fácil. Quem já passou por essa fase sabe disso. Por isso que eu sempre falo para a Josi, Josi, independe, abrace, traga mais perto, porque ser jovem nessa geração que nós vivemos é muito complicado, porque o apelo da mídia, o apelo do mundo hoje é muito mais intenso, muito mais convidativo do que na minha época, por exemplo. As sensações, as emoções, tudo isso é o mesmo, porque o ser humano não muda, mas o apelo que vem do mundo vai ficando cada dia maior e mais forte para cima dos jovens, especialmente aqueles que servem ao Senhor. E você sabe que lá em Romanos capítulo 3, versículo 9 em diante, nós vamos ler daqui a pouco, nós vemos que a raça humana, ela está condenada diante de Deus, dentro de uma perspectiva bíblica, já tenho falado isso outras vezes, dentro de uma perspectiva bíblica, pensa em todos os seres humanos, não tem ninguém bom, é o que diz lá. Eu pedi para que passasse os versículos aí para... Eu não espero eu pedir, tá, irmãos, para que a gente não demore muito. Então, diz assim, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, você olha para todo ser humano, não tem ninguém bonzinho. Aqui não tem ninguém que mereça ser salvo pelas suas obras. Se não fosse Cristo, ninguém seria justificado diante de Deus. Então, somos justificados diante de Deus por causa de Cristo. E essa é a condição humana. Então, não fique pensando, aquele homem é tão bom. Quem é bom é Cristo. Esse é bom. E nós somos bons por conta da bondade de Deus que está sobre nós. Entendeu isso? Ok. Não precisamos ser bons para agradar a Deus, mas somos bons porque Deus se agradou da obra de Jesus Cristo. Tá bom? Então, quando nós entendemos que o Pai nos ama demais, o Pai te ama, o Deus eterno amou toda a humanidade, Ele ama todos os homens, todos têm o mesmo nível do amor de Deus, não há aquele que Deus ama menos ou que ama mais, todos Deus ama igualmente. Por isso que lá em João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas que tenha a vida eterna. Então você vê que a porta está aberta para todos, porque o amor de Deus é para todos, e nós chamamos isso de infinito amor glorioso. Então é um amor que não existe entre nós, é um amor que nenhum ser humano vai conseguir compreender ou demonstrar esse amor. É tão grande que às vezes não conseguimos mensurar, não conseguimos com palavras falar o quanto que Deus te ama, o quanto que Deus me ama, o quanto que Deus nos ama. Então, mediante isso, a Bíblia diz que então Cristo vai na cruz por nós, morre a nossa morte, morre no nosso lugar, Deus aceita essa obra, ressuscita Cristo, e hoje a nossa dívida está paga. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3, versículo 23, até o versículo 26, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, quer dizer, você não tem que pagar nada, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Cristo fez essa redenção, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Ele foi o sacrifício, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos debaixo, sob a paciência de Deus. 26. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador de todos aqueles que têm fé em Jesus. Amém, meus irmãos? Então, você vê que a palavra de Deus diz que, mediante a morte de Jesus, somos justificados. Deus aceitou essa obra. O Senhor aceitou a obra de Jesus na cruz, ressuscitou Jesus, e nós cremos que nós também ressuscitaremos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:11, diz que nós vamos ressuscitar porque Deus o ressuscitou.
E todo aquele que recebe Jesus, todo aquele que aceita a obra de Jesus, todo aquele que fala assim, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, eu aceito como Senhor da minha vida, a Bíblia diz que este é salvo, e este está salvo. Então, mediante tudo isso, nós pensamos que o Senhor Jesus é a graça de Deus revelada para nós. E a graça de Deus tem a ver com você desistir de fazer aquilo que Deus já fez por você. A graça de Deus, que é Jesus, é o próprio Senhor, não é uma coisa, mas é uma pessoa. O próprio Jesus, Ele fez a obra por nós. Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar. Hoje você está salvo. E então você tem que desistir. Você tem que se render a Ele e desistir de fazer qualquer obra que possa insinuar de que essa obra te dá garantias de salvação. Quando você desiste disso, quando você fala assim, eu não consigo, Senhor, é onde o sangue de Jesus ele é aplicado na vida de todos nós, tá bom? Amém, meus irmãos? E um grande exemplo, eu vou ler esse texto, não vou me tomar esse texto como base para ministrarmos aqui, mas é um exemplo, e eu quero ler com vocês, como texto base da nossa ministração, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 6, nós vamos ler agora, se você puder ficar de pé para nós lermos fazemos essa leitura, por gentileza. Vamos lá, Lucas, capítulo 19, versículos 6 a 10, olha o que diz, presta atenção. Os irmãos me ouvem bem lá no fundo? Lá em cima também? Ok? Então dá um pouquinho só de retorno, porque só eu não estou me ouvindo. Obrigado. Lucas 19, versículo 6. Olha o que diz. Apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos fazer mais uma oração? Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por estarmos aqui com os radicais, obrigado pelos nossos irmãos presentes, e quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa aplicar a Tua palavra no coração de todos os Teus filhos, que eles possam viver algo grande no Senhor, que a Tua palavra possa transformar a nossa vida, transformando a vida de todos os Teus filhos. Pai, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Então, presta atenção, obras, ministério, testifica e também é fruto daquele que é salvo. Obras, ministério, quer dizer, tua liderança, tua supervisão, tua coordenação. Obras, quer dizer, aquilo que você faz de bom, dar uma moeda lá no semáforo, comprar um drops de uma criancinha que está vendendo no semáforo, dar uma esmola, fazer coisas boas, dar uma cesta básica, ou coisa assim. Obras e ministério, a tua liderança, testifica e é fruto da tua salvação. Ok? Então, a graça de Deus tem a ver com você desistir de fazer aquilo que Deus já fez por você. Entenda isso. Então, Deus nos salva através de Cristo Jesus. Precisamos querer parar de tentar nos salvar. Temos que parar de falar assim, eu preciso fazer alguma coisa para Deus me salvar. Preciso fazer alguma coisa para Deus, fazer alguma coisa por mim na eternidade. Não. Cristo já fez isso. Nada que o homem possa fazer, nada, ele será suficiente para poder ser salvo.
Nada que você tente fazer. Você pode vir aqui varrer a igreja, você pode falar, pastor, eu gostaria de, pintar a parede, porque quem sabe eu vou ser salvo. Nada que você faça, que o ser humano possa fazer, que o homem natural possa fazer, é suficiente para ele ser salvo. Lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz que as nossas obras diante de Deus são como trapo de imundícia. Você pode fazer a melhor obra que você quiser. Você pode tentar ser a melhor pessoa. A Bíblia fala que a tua obra, a tua justiça, é trapo de imundícia diante de Deus, porque não serve para te salvar. Não serve para poder te representar diante de Deus. Então, Jesus fez essa obra. Hoje, qual é a nossa posição? Qual que é a posição do homem? Qual deve ser a atitude do homem? Crer nele. Crer naquilo que Jesus fez. Crer na obra dele, e aí você será salvo. Mas, pastor, e agora? Eu sou salvo. O que eu devo fazer? Aí entra o nosso tema, né? Os irmãos estão falando que é 2021, ano do renovo. Não, é tempo do renovo. Vamos falar inteiro o tema, né? É tempo de renovo. Então, esse tema tem tudo a ver com a graça de Deus, porque o homem precisa de Jesus. Aquele que está perdido, o pecador, ele precisa de Jesus. A igreja, ela precisa de Jesus, porque somente Ele é o ramo, como diz o versículo de Isaías 11, que surgirá do tronco de Jessé. Esse ramo é Jesus. Das suas raízes brotará um renovo. Esse renovo não é uma coisa, mas é Jesus. Então, só Ele, Jesus, para poder nascer no coração do homem, para nascer na vida seca do homem, para nascer na vida desgraçada do homem, nascer na vida perdida do homem, para poder resgatá-lo, e então transformar a sua desgraça em eternidade com Deus. Tudo bem? Amém? Aí você fala, pastor, tá bom, e agora? Eu sou salvo. O que eu tenho que fazer? Essa é uma pergunta que nós sempre fazemos. Eu sou salvo, eu venho para a igreja, eu frequento uma célula, o que eu devo fazer a partir de agora? Então vamos para Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz o que nós devemos fazer como crentes. Olha lá, já estou crucificado. Então, isso já é algo consolidado. Você está chegando agora, você que entregou a sua vida para Jesus, você está crucificado com Cristo, e vivo, porque agora se você morreu para Ele, agora Ele diz o seguinte, você deve viver, mas como que você deve viver? Ele diz, e vivo não mais eu, porque eu morri, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, quer dizer, nessa vida, sabe, lá na sua escola, sabe, lá na sua faculdade, sabe, no seu relacionamento, sabe, no seu namoro, por isso que nós incentivamos corte, sabe, no seu namoro, porque namoro tem a ver com prevaricação, é sexo sem penetração, namoro tem muito a ver com isso, é incitação sexual. Então, por isso que nós falamos, você deve fazer o quê? Você deve fazer corte, você não deve se entregar para nenhum menino, você não deve se entregar para nenhuma menina, mas você deve buscar orar junto com ele, ou junto com ela, buscar a direção de Deus, mas não se entregar, porque corte tem a ver com a tua santificação, tudo bem, meus irmãos? Aí ele fala assim, eu vivo, não mais eu, mas Cristo, a partir de agora, vive em mim. Se Cristo vive em mim, as minhas atitudes não são mais minhas, mas é dele. Aí ele diz assim, e a vida que agora eu vivo, então, na minha carne, na minha vida diária, lá na faculdade, na escola, no trabalho, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, o qual se entregou por mim, e entregou a si mesmo por mim. Tudo bem, meus irmãos? Amém? Então, isso precisa ser claro para nós. A igreja ela precisa estar muito bem, os jovens precisam estar com isso muito claro. Porque toda queda, todo pecado provém de você não conhecer quem é Cristo e o que Ele é em você. Toda vez que nós vemos desistência da fé cristã, é porque a pessoa não entendeu o que Cristo fez por ela. Toda vez que um líder entrega a célula, é porque ele não entendeu. Você precisa entender. O apóstolo Paulo diz que o entendimento ele é cegado pelo diabo.
Se o diabo segue, então nós temos que fazer o quê? Orar ao Senhor e, pela sua palavra, nos livrarmos dessa cegueira espiritual. Precisamos compreender, precisamos permitir que o Espírito Santo possa revelar a palavra e a vontade de Deus, porque a partir de agora, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, chega de medo, chega de desespero, chega de angústia, chega de ansiedade, não é mais eu. Por isso que eu falei que o tempo de renovo tem a ver com isso, porque não é mais o meu desejo, não são mais os meus valores, não são mais os meus planos, agora é os planos, ou são os planos de Deus na minha vida. Ok, amém. Pastor, mas, poxa, eu tinha tantos projetos pessoais, agora eu vou ter que me submeter à vontade de Deus, aos planos de Deus. Sabe, eu tinha tantos projetos, agora o pastor vem com essa de que eu não vivo mais, que agora é Cristo que vive em mim, quer dizer, vou ter que virar um anjo daqui a pouco, sabe, irmãos? Mas é isso que a Bíblia diz. Sabe, o pecado passou a ser acidente, não mais premeditado. O pecado é um acidente. Você sabe o que é acidente? Você está andando na rua, aí tem um buraco, você não vê o buraco, e você torce o pé e você cai. Isso é acidente. Você não caiu de propósito. Você caiu de propósito? Não, eu vou me jogar no chão. Você está andando na rua, de repente você está olhando o celular, você tromba de cara com um poste. Isso é acidente. Ou não, você gosta de ficar batendo a cara nos postes por aí, falar, é tão legal bater a cara nos postes, fica com o nariz achatado, sai sangue. Então, isso é acidente. O pecado é isso. O pecado não tem mais a ver com aquele lance de você ficar premeditando, ficar equalizando o pecado. Não, vou fazer assim, sabe? Não, agora o pecado se torna acidente. Por quê? Porque agora Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Fala para esse irmão aí, fala, irmão, Cristo vive em você. Vive em nós. Não é bom? Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que agora é pela fé, não é mais por força. Você não está ali se esforçando, eu não posso pecar, eu não posso fazer isso, a igreja falou que não pode fazer aquilo, o pastor está falando que não pode fazer isso, eu não posso fazer sexo, eu não posso fazer aquilo, o pastor está falando, não pode, a Bíblia fala que eu não posso. Não é mais assim que funciona. Isso é na época da lei. Na época da lei, as pessoas tinham que cumprir certinho, e era um esforço terrível, e toda hora caía. Hoje é diferente. Cristo vive em mim, eu sei da sua obra, eu sei o quanto Ele me ama. A consequência disso, sabe, me leva a ter uma vida livre. Hoje eu tenho escolha. Antes eu não tinha escolha. O pecado me empurrava para o abismo e eu não tinha escolha. Hoje eu tenho escolha, você tem escolha. Você pode escolher por Cristo. Quantos entenderam até aqui? Portanto, você entenda, porque a tua vida muda quando você entende. Então, presta atenção, Jesus é a vida da igreja. Jesus é a nossa vida. Jesus é a vida de cada um de nós. Sem Ele, não seríamos nada, e você precisa compreender isso. A grande obra que Jesus fez na cruz revela o grande amor que Deus tem por você. O que Ele fez por você. Ele morreu por você, para você não precisar morrer. Aí você ouve pessoas, até às vezes de dentro da igreja, com angústia, com depressão e querendo se matar. Cristo já morreu, você não precisa morrer. Amém, meus irmãos? Sabe, Cristo fez algo tão grande, que se você entendesse um pouquinho, você falar, Senhor, não quero fazer mais nada, a não ser te adorar na eternidade, por toda a eternidade. Porque é muito grande. Na hora que o pecado batesse na sua porta, você deve olhar para o amor de Deus por você, e você vai falar não para o pecado, porque isso se torna fácil. Se torna fácil quando você consegue compreender o quanto Deus, Ele te ama. Você entende o quanto Deus te ama? Por isso que eu quero falar de duas coisas. Eu citei lá o caso de Zaqueu. Por quê? Porque a impressão que dá que Zaqueu foi salvo porque ele falou, Senhor, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou dar mais do que eu tirei das pessoas. Então, ele fala assim, eu vou dar mais. Aí Jesus vem e fala assim, ele vai ser salvo. Olha, a salvação chegou. Parece que Jesus diz que ele foi salvo porque ele falou, olha,
eu vou devolver, eu vou pedir perdão para todo mundo e agora eu vou ser salvo. Não. Na verdade, a iniciativa dele fala assim, eu nunca mais vou prejudicar ninguém. Vou devolver, vou pagar, não vou ser mais caloteiro, não vou prejudicar mais ninguém, não vou ter raiva mais de ninguém, não vou ter mágoa de ninguém, vou passar por cima daqueles que me oprimem. Na verdade, ele só teve essa atitude porque ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. Na verdade, foi o encontro dele com Jesus que o transformou para ter essa atitude. A atitude dele testificou apenas da sua salvação. Você não é bonzinho para ser salvo. A salvação que entrou no teu coração, que entrou na tua vida, a salvação te faz falar assim, eu nunca mais quero prejudicar ninguém. Nunca mais eu quero ser esse mau caráter. Nunca mais quero ser esse promíscuo. Nunca mais eu quero fazer o que eu vinha fazendo. Mas por quê? Testifica que Cristo realmente está em você. Então, a salvação, ela testifica com essas obras, com essas atitudes. Então, por isso que eu li lá Lucas, justamente para você entender. Porque quando você lê, você fala, poxa, ele foi salvo porque ele realmente falou assim, eu vou devolver, eu vou fazer coisas boas. Aí Jesus vem e fala assim, é salvo. Mas aquele salvo que Jesus está falando, é o salvo de que aquelas atitudes já estavam testificando a salvação dele. Quantos entenderam? Não é tão complexo assim. Então, por conta disso, quero falar de duas coisas com vocês. Primeiro, diante disso, que as obras, elas existem como evidência da minha salvação. Vamos ver um versículo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, até o versículo 10. Vamos ler lá. Por meio da graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é boas obras para ser criado em Cristo, é criado em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, em primeiro lugar, obras, elas são evidência da minha salvação. Graça tem a ver com salvação. Obras têm a ver com a evidência dessa salvação ou dessa graça. Não podemos inverter isso. Você nunca pode inverter e falar assim, eu preciso fazer algo para ser salvo, eu preciso fazer algo para a graça de Deus me alcançar. Não. A graça de Deus, ela te alcança. Porque as pessoas logo pensam, e isso é comum, né? A pessoa faz uma boa obra, a pessoa manda lá oxigênio lá para Manaus, então ele fala, eu estou fazendo uma boa obra, Deus vai olhar para mim. Ele faz uma doação para a igreja, então ele fala, Deus vai olhar para mim. Olha, eu jamais vou para o inferno, porque eu sou dizimista, porque eu dou oferta, porque eu vou para a célula, eu sou líder de célula. Então, a nossa cabeça, como ser humano, a gente pensa assim, que eu preciso fazer obras para, de alguma maneira, Deus poder me aceitar lá na eternidade. Você sabe que eu estive internado 5 dias, e a impressão que eu tive, que eu só saí do hospital por conta da oração de vocês. Amém. Vocês oraram por mim. Quantos oraram por mim? Não levanta a mão. Eu não quero saber quem não orou. Fica chateado com você que não orou. Fala, tomara que morra. Eu fiquei internado 5 dias e eu sabia que eu ia morrer. Tinha certeza. No 3º dia, eu reagi, o corpo reagiu, e eu tenho certeza, como disse, que foi a oração da igreja. A igreja orou e Deus salvou, porque Deus salva os seus. A igreja tem um grande valor e um grande peso quando ora. Mas você sabe o que acontece na hora da morte? Quando já chegaram aqui, próximo da morte, falou assim, eu não ia voltar. Teve alguém com essa experiência? Então você vai ter que acreditar em mim. Na hora da morte, tudo que você fez parece que não tem valor nenhum, parece que foi insuficiente. Sabia? Quando você está ali na porta, que a porta vai se abrir para você, tudo que você fez, você fala, não foi suficiente, Senhor. Me dá a oportunidade para eu fazer mais. Por quê? Obras é assim, ela não é suficiente nunca. Nunca ela é suficiente.
Tudo que você faz, você trabalha a vida inteira na igreja, doa dinheiro, faz caridade, faz um monte de coisa. Quando chegar na hora da morte, aquilo que você fez, ela parece ser insuficiente. Você sabe o que conforta o coração daquele filho de Deus que está para morrer? É Jesus. É a obra de Jesus. O que mais eu lembrei foi de Jesus na cruz. O que eu mais lembrei foi que Deus ressuscitou Jesus. O tempo todo isso vinha no meu coração. Nada do que eu fiz, irmãos, pôde me salvar. Mas Jesus, Ele me salvou. Entendeu? Então, quando você estiver na hora da tua morte, porque isso vai acontecer, a não ser que sejamos arrebatados antes. Quantos gostariam de ser arrebatados antes? Isso é nada bobo, né? É ou não é? Ninguém quer morrer. Mas você não vai morrer. Você vai viver. É só uma transição. Eu posso falar isso com experiência, que eu estive quase lá. Então, é uma transição. Você não morre. O Espírito Santo, ele conforta de uma tal forma o seu coração. Ele te dá tanta força, tanta certeza, que você descansa no Senhor. Isso é fato. Então, presta atenção. Nós não podemos inverter essa questão de as obras serem parte da minha salvação. Ela é uma evidência. Ela testifica a minha salvação. Então, quando você fala com um crente, que ele é um baita de um sem vergonha, de um mau caráter, de um caloteiro, de um promíscuo, então, ali não tem evidência. Ele não tem evidência. Deus espera que um crente tenha evidência da sua salvação, que revele e testifique da sua salvação. Como? Você deveria ser a pessoa mais boa do mundo, porque Cristo está em você, Cristo está em nós, a igreja deveria ser luz para todas as pessoas que estão em nossa volta, porque a nossa salvação traz o quê? Boas obras, as obras acompanham aquele que crê em Jesus. Quantos creem assim? Eu creio assim. Então, presta atenção, nada que você faça pode te salvar. Então, as obras que você faz devem ser como evidência da tua salvação. Então, se você é um sem vergonha, qual é a evidência que você está dando da tua salvação? Se você é um mau caráter, você é um mentiroso, se você é um promíscuo, qual é a evidência da tua salvação? Então, é por isso que precisamos compreender bem essa obra de Jesus. Segundo, ministério que você faz, ministério é a obra que nós fazemos como líder de célula, pintar a parede daqui da igreja, vamos reformar o prédio da igreja, são obras ministeriais, seja de diaconia, ou seja, de repente, de pastorado, de liderança, de coordenação, supervisão, ou qualquer obra que você queira fazer para Jesus, para o Senhor. Essa obra ela deve ser feita debaixo da graça. E essa obra produz um grande galardão para você. Produz recompensa. Pastor, é uma recompensa na eternidade? Olha bem para mim. É uma recompensa na eternidade? Essa recompensa começa aqui, em vida. Essa recompensa já está acontecendo na tua vida. Tudo que você faz para a obra do Senhor, que é feito debaixo da graça, dentro dessa ordem, é Cristo e depois as nossas obras, nunca nossas obras e Cristo. Quando você vai dentro desse passo a passo, então a sua obra gera recompensa. Vamos ver eu separei aqui um acontecido lá em Lucas, capítulo de número 5, versículo 1 a 6. Olha o que diz Lucas. Jesus estava ensinando as multidões e a multidão apertava Jesus para justamente ouvir a sua palavra. E ele estava junto ao lago de Genezaré. 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Não tinham pegado nada, vão lavar as redes. E o barco estava lá. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ao 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a nossa rede, ou a rede. Tudo bem? Então, esse aqui explica bem o que eu quero falar para vocês.
Jesus, você vê aqui, ministério, trabalho na igreja, trabalho na sua célula. Eu sou anfitrião. Você é um anfitrião. Você é um líder de célula. Você, de repente, falou, pastor, eu vou vir todo final de semana aqui limpar o banheiro. Você está fazendo alguma obra para a igreja, para a obra de Deus. Não deixa de ser obra de Deus, porque o banheiro recebe nossos convidados, aquele que não é cristão, que vai ouvir a palavra. Pastor, eu vou limpar os ar-condicionados. Tudo isso são obras. Mas isso não é para salvação, isso é para gerar galardão, porque tem a ver com o trabalho ministerial. É um trabalho de diaconia, se você não sabe. Falamos que é um trabalho de diaconia, cuidar do prédio, cuidar das casas, cuidar daqueles que estão passando necessidade, é um trabalho de diaconia. Então, ministério, trabalho, gera o quê? Recompensa, galardão. E esse exemplo de Jesus é o melhor para mim. Porque Jesus está lá com a multidão, está batendo um papo com a multidão, conversando, falando do reino de Deus, e de repente a multidão começou a aglomerar em cima dele. Imagina a situação, aquela multidão, Jesus no meio ali, a multidão começou a apertar. Ele vê 2 barcos, e ele sobe exatamente em um dos barcos, que é de Simão Pedro. Ele sobe no barco de Pedro, fala, posso usar? Ele falou, pode, afasta um pouquinho aí para a terra. Aí Jesus sobe, de lá ele começa a ensinar. Quando ele termina de ensinar, ele vira para Pedro e fala assim, faz o seguinte, agora volta para alto mar e joga a rede. E Pedro fez assim. E a Bíblia diz que foi uma multidão de peixes que a rede até se rompia. Qual é o ensinamento aqui que eu quero passar para vocês? É que Jesus não precisa de nada. Jesus precisa de alguma coisa? Ele não precisa de nada, ele podia até flutuar no meio da multidão se ele quisesse. Ele tem todo o poder, ele diz lá em João, todo o poder é me dado no céu e na terra. Ele tem todo o poder, não só como Deus eterno, mas também como Deus encarnado, como o Senhor que estava encarnado aqui entre nós. Ele tinha todo o poder, ele sabia disso. Então, Jesus ele não precisava de nada, mas ele foi lá e precisou do barco de Pedro para subir em cima. Então, nós vemos o seguinte, que Jesus, às vezes, ele se faz precisar de nós. Você acha que Jesus precisa de nós? Você acha que Deus, o Pai, precisa de nós? Você acha que você é o último salgadinho do pacote? Você acha que eu sou tão importante assim? Você entende? Deus não precisa de nós, mas Ele se faz precisar de nós, porque Ele tem um alvo, Ele tem um objetivo. Qual que é? Abençoar a sua igreja. Então, dizemos que o Senhor não precisa de nada e Ele não precisa de ninguém, mas Ele se faz querer precisar para poder liberar, então, ter motivo de poder abençoar a sua igreja. Deus nos ama, Deus nos salva e ainda faz o seguinte, Ele fala assim, olha, além de te salvar, além de restaurar a tua vida, além de restaurar a tua família, além de tudo isso, o que você fizer, o que você entregar para mim, eu vou te recompensar por isso. Mas não é porque Ele precisa. Se nós dermos para Ele, se você der todo o teu salário, não é suficiente. Nada que nós possamos dar para Ele vai exigir dele qualquer tipo de galardão para nós. Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele te galardoa porque Ele te ama. Ele te recompensa porque Ele te ama. Então, Ele diz o seguinte, olha, eu te salvo, eu te restauro, eu curo, eu liberto você, mas se você fizer algo, se você abrir a tua casa, receber a extensão da igreja na tua casa, se você vier varrer aqui a igreja, se você for líder de célula, se você fizer qualquer coisa na minha obra, eu, além disso, eu vou te galardoar. Quer dizer, eu vou te recompensar. Mas você entende isso que eu estou falando? Que tudo isso tem a ver com uma única coisa. Tem a ver com a nossa salvação. E tudo isso que eu estou falando é só para exemplificar para você que o que você faz não é suficiente. Você faz porque você é salvo. Se eu sou alguma coisa, porque eu sou salvo. Se eu venho para a igreja, eu não venho porque é exigido de mim. É porque eu sou salvo. Se eu vou para a célula, eu não vou para a célula porque, se eu não for para a célula, o líder vai ficar na minha cola. Não, é porque eu sou salvo.
Se eu entrego meu dízimo, não é porque eu simplesmente quero receber 100 vezes mais, nada disso. Eu faço isso porque eu tenho alegria em fazer, porque eu amo o Senhor e amo a obra dEle, porque Ele me amou primeiro, então eu faço isso porque eu sou salvo. Se eu me proponho a ser um líder para cuidar de algumas pessoas, que precisam da minha ajuda, eu faço isso porque eu sou salvo, e isso traz alegria no meu coração, de Deus poder me permitir fazer algo na sua obra. Quantos entenderam? Se coloca de pé, então, em nome de Jesus. Pastor, então, por que tudo isso? Por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso para você, olha bem para mim agora. Porque você acha que eu não sei que a tua vida é difícil? Lógico que eu sei. Você acha que lá na faculdade você não passa por milhares de tentações? Lógico que eu sei. Lá no trabalho, quantas oportunidades você tem? É muito difícil. E quantos altos e baixos você tem na sua fé? Uma hora você amanhece e fala, agora eu vou ser pregador de multidões. No outro dia você fala assim, não, eu quero só sentar, ouvir, deixa eu de lado. É os altos e baixos que nós temos. E você tem, ou só eu tenho? Você tem também. Tem dia que você sonha indo para a África, indo para a Europa, pregar Jesus para todo aquele... E você vê aquela multidão se convertendo, você sonha com isso. Aí no outro dia, você fala, sabe de uma coisa? Hoje tem gente melhor do que eu. Tem dia que você fala, eu vou cantar, vou louvar o Senhor, o céu vai descer, porque Deus vai me honrar nesse lugar. Aí, no outro dia, você fala, sabe, eu acho que a Fernanda canta melhor do que eu, deixar ela lá. Por quê? É os altos e baixos que nós temos. Agora, presta atenção. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque a igreja, ela é sustentada não por atividades, não por células. A igreja não é sustentada por isso. Ela não é sustentada por pastores. Ela não é sustentada pelo teu dinheiro, entenda isso. A igreja, ela não é sustentada, sabe, porque nós temos um prédio próprio, ou coisa parecida. A igreja, ela não tem a ver com ser isso. A igreja não é ser isso. A igreja, ela é mantida, ela é sustentada, amparada por Jesus Cristo, que é o único que pode fazer isso. Então, se você acha que, se você largar a liderança, tudo vai acabar aqui, não vai acabar. Se você acha, como já teve anos passados, muitos anos passados, famílias, uma família que saiu daqui e falou assim, essa igreja vai fechar, porque agora não vai ter meu dízimo. Se engana! Porque não é dinheiro que sustenta a igreja. Se ninguém der dízimo aqui, se ninguém der oferta aqui, eu vou te falar, o Senhor sustenta a igreja, porque a igreja é dele. Então, por isso que eu estou falando que Jesus é o centro de tudo. Ele é a pessoa principal da vida da igreja, e principal da vida das famílias, principal da sua vida. E se você não compreender isso, você vai ficar tentando trocar com Deus o tempo todo. Você vai tentar ficar comprando a tua salvação e a bênção de Deus o tempo todo. E no dia que você não receber a bênção, você fala, Deus virou as costas para mim, porque você não compreende. Você precisa entender que a partir da hora, do momento que você entregou a sua vida para Jesus, não é mais você que vive. Você, segundo o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20, você foi para a cruz com Cristo. Você foi crucificado, ele quer dizer o seguinte, você morreu, mas você ressuscita com Cristo. Se Deus ressuscitou Jesus, Ele também nos ressuscita. E a vida que você está vivendo aqui na terra, lá na tua escola, não deve ser como você quer, não deve ser da maneira que você acha que tem que ser. A vida que você vive no dia a dia, deve ser para glorificar o nome do Senhor, porque o apóstolo Paulo diz, é Ele que vive em mim, é Ele que vive em mim. Entendeu ou não? Nós somos egoístas, avarentos, quando nós falamos assim, Senhor, eu quero fazer a minha parte, me dê a minha bênção, pega aí a minha herança, Senhor, dá tudo para mim.
porque eu vou embora. É meu direito receber do Senhor, porque eu trabalhei, eu fiz evangelismo, daí a minha herança. Nós somos avarentos, egoístas. Quando nós vemos na igreja e olhamos esse tema e não entendemos bulufas desse tema. Porque nós achamos que estamos aqui para receber bênção de Deus e depois, Senhor, pode deixar que agora eu toco a minha vida. Não é assim. É Cristo em nós. Entendeu? É Cristo no teu casamento, é Cristo na tua casa, é Cristo no teu relacionamento. Cristo tem que fazer parte do teu relacionamento antes do teu casamento e pós teu casamento. Cristo tem que fazer parte de toda a nossa vida. Quantos creem? Amém. Aí, meus irmãos, nós vamos ter células fortes, vamos ter líderes fortes, porque não somos nós. Lembra que o apóstolo Paulo diz lá em 15:10 de Coríntios? A obra que eu faço, ele diz, não sou eu que faço. Quem faz é a graça de Deus, é Cristo, através de mim. Porque se Cristo vive através de nós, quem vai fazer a liderança aqui? Cristo. É ou não é? Se Cristo vive em nós, quem vai multiplicar a tua célula? Cristo. Quem vai crescer a nossa igreja? Cristo. Quem vai ganhar essas famílias aqui em volta, esses jovens aqui que estão envolvidos nas drogas aqui? Quem vai ganhá-los? Cristo. Nós somos o que então? Instrumento nas suas mãos. Entendeu? Aí, meus irmãos, o pecado, o diabo vai correr de você, porque o diabo corre daquele que se rende para Jesus. O diabo vai correr de você. As nossas células serão fortes, nossa igreja vai ser forte. Nós vamos lá para o galpão não vai caber, vamos continuar fazendo 5 cultos. Nós vamos construir aqui não vai caber, vamos ter que continuar fazendo 5 cultos, porque não somos nós, é Cristo. Se nós ficarmos dependendo da nossa liderança, não, porque eu sei liderar, esquece isso. Não, eu vou fazer um curso de técnica de liderança, esquece isso. Se Cristo não assumir a posição na tua vida, na tua célula, nossa igreja não cresce, a nossa célula não cresce, as almas não são salvas, a tua família não vai ser salva, sabe? A tua vida não vai ser restaurada. Eu recebo tantas mensagens, irmãos, de pessoas que saíram daqui e falam, pastor, sabe, eu estou com a vida assim, não é porque saiu da nossa igreja, é que eu conto da nossa igreja, eu não sei da igreja do vizinho, eu sei da nossa igreja, como eu sei da minha casa. E eu recebo tantas, que eu não posso ficar citando para vocês, mas eu recebo tantas mensagens, pastor, minha vida está assim. Eu falo, você está na igreja, irmão? Você está na igreja, irmã? Não, pastor, não fui para igreja nenhuma, até comecei ali, mas não fui mais. Eu falei, então volta para a igreja. Volta, porque o diabo tem medo daquele que se rende para Jesus. Porque queira ou não queira, irmãos, nem todo mundo está aqui, talvez seja salvo, mas quem é salvo está no meio da igreja, está aqui. Ninguém serve a Jesus em casa. Tira isso da sua cabeça. Você não vai servir Jesus em casa, você sabe disso. Queira Deus que fosse assim, mas não é. Por isso que a igreja é instituída. Porque chega em casa, você vai orar todo dia? Você ora na primeira semana, segunda semana, não tem ninguém ali junto com você, não tem ninguém exigindo nada, você ora primeira semana, segunda semana, lê a Bíblia um dia, 2 dias, uma semana, 2. Daqui a pouco, irmãos, o amigo te convida para ir lá pro barzinho lá em frente à sua faculdade, a escola lá, e você vai. Aí enche a cara, aí sai com uma menina, outra, depois vem, Senhor, me perdoa, Senhor. Aí tenta de novo, mas não consegue nunca. Nunca consegue viver uma vida plena com Deus. Porque você precisa da igreja, precisa do teu líder, precisa do teu irmão. Por isso que no céu não vai ser casinha para cada um de nós individualmente. No céu nós vamos morar todo mundo juntos. Até com aquele lá, pastor, que eu não vou com a cara, até com aquele, irmão. Vai ter que morar com ele, por isso procura amá-lo, procura perdoá-lo, que você vai para o céu que ele vai estar. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você, feche os teus olhos. Às vezes eu não sei se eu sou tão claro, mas Cristo entre no teu coração. Esse que é o renovo, esse que é o ramo, esse que nasce no tronco seco, o tronco cortado, esse que é a esperança do pecador, esse que é a vida da igreja, é Cristo. Cristo vive em nós,
e através de nós. Feche teus olhos. Faça uma oração comigo assim. Fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra. E eu sei que todas as minhas obras são evidência de que eu vou morar no céu. E eu sei que se eu sou transformado, não foi pelas minhas atividades, mas foi pelo meu encontro com Jesus. Por isso, nesta manhã, diga: eu recebo a Tua palavra no meu coração. Todo espírito de morte, de depressão, de angústia, que saia da minha vida, porque a partir de agora, eu entendo que Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo, agora eu vivo pela fé nele, e eu sei que essas coisas não fazem parte mais da minha vida. Por isso, nesta manhã, diga: eu recebo a Tua palavra no meu coração, e eu aplico a Tua palavra na minha vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?